Boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa terceira live de Esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência. Hoje nós vamos conversar sobre a geração mimimi. Vamos falar sobre será que quando nós educamos com respeito, nós estamos ali dentro desse núcleo dessas pessoas que são da geração mimimi? Será que isso tem a ver? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Deixa eu fixar aqui para o pessoal que está chegando. Geração Opa! Por até em letra maiúscula, gente. Mimimi. Eu não sei se vocês já escutaram alguém falar assim. Ah, isso que você tá falando é geração mimimi. A gente vai desmistificar o que é isso e vai entender por que as pessoas têm esse olhar quando confunde, na verdade, né? A educação respeitosa com o resultado da geração mimimi. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Boa tarde, Jocely, Valdo, pessoal que tá chegando agora, Lindalva. Gente, nós estamos nessa semana e na semana que vem num esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência, que vai começar no dia 19 de junho. No dia 19, a partir do dia 19, vai ter uma semana de conteúdo gratuito que vai ser enviado apenas para as pessoas que estão inscritas, tá? Se você deseja descobrir esse caminho que existe para você educar com respeito, que não é ser autoritário, muito menos ser permissivo, mas é um caminho do meio que você educa com respeito, consciência e oferecendo educação respeitosa e emocional para as crianças. Se inscreve na Jornada Verdadeira Obediência, tá? O link tá na bio. E vamos lá pro nosso bate-papo de hoje. Gente, conta aqui pra mim nos comentários, quem tá aqui ao vivo, se você tá assistindo a gravação, comenta aí, deixa pra mim tudo que você tiver dúvida, tudo que você pensar sobre esse tema, tá? O que é que vocês já escutaram as pessoas falar quando a gente fala em acolher uma criança, quando a gente fala em oferecer escolhas? Vocês já escutaram alguém falando, nossa, isso daí é da geração mimimi? Conta aqui pra mim nos comentários. Essa fala, gente, é algo que eu vejo muito nas minhas postagens, tá? Na verdade, ela veio de lá. E a gente primeiro precisa entender que geração é essa, tá? Bom, essa geração que todo mundo fala que é a mimimi são os jovens que nasceram. Eu falo jovens porque eu sou bem mais velha do que isso, tá, gente? Entre ali os anos 2000, anos 90, 2000. E, na verdade, esses jovens que hoje em dia têm ali 20 e poucos anos, até um pouquinho mais, eles não tiveram alguém que educava com um pulso firme. E eles dizem que essas pessoas se tornaram pessoas que são encostadas na vida, que não tem proatividade, que não persiste no mercado de trabalho, que acha que 6 meses é muito tempo para você estar no mesmo lugar trabalhando, que não sabem o que querem da vida. E realmente, essa geração, muitos jovens trazem essas características e vocês vão entender o porquê, tá? Gente, essa geração, ela nasceu no meio da tecnologia. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos que eu ganhei o bip, lembra? Eu andava com o bip para andar, porque meu pai queria mandar mensagem, que eu andava sozinha. E eu ganhei um bip. Pra gente conseguir conversar com alguém era completamente diferente de hoje em dia. E essa geração, ela cresceu no meio da tecnologia. E ela tem uma capacidade enorme em aprender sozinha. Esses jovens, eles pegam um tutorial na internet e eles conseguem seguir o passo a passo e fazer aquilo que eles estão aprendendo. Então, eles conseguem
aprender sozinhos muitas coisas. Eles têm uma facilidade enorme. Porém, eles têm uma dificuldade muito grande em persistir naquilo que elas acreditam. Elas têm uma dificuldade muito grande em se liderar, em saber aquilo que elas querem, em cuidar de si mesmo, em entender a responsabilidade que eles têm sobre diversas coisas. E a gente precisa entender que esses jovens, eles foram educados por nós. Esses jovens, eles, na verdade, eles estão sendo o resultado da educação que eles receberam. São jovens que foram ali colocados no meio da tecnologia, em muito estímulo, onde eles têm um mundo na frente deles e muitas vezes eles não têm maturidade para lidar com tudo isso. Toda a informação, ela chega para esses jovens muito fácil e eles não sabem lidar, porque falta uma base. Falta uma base em que eles saibam e tenham uma educação pautada em valores, em princípios, que tenha alguém que acredite que eles conseguem, que eles tenham autonomia para cuidar de si mesmo. Então, tudo isso que a gente vê na atualidade dos jovens hoje em dia é resultado da educação que eles tiveram. Tá, e por que é que as pessoas mais velhas falam, nossa, mas é a geração mimimi? Então, quando eu falo, por exemplo, que a gente, na educação respeitosa, não coloca de castigo, que a gente não pune, as pessoas já associam com essa geração. Por quê? Eles acreditam que se eu castigar e se eu punir, aí eu estou educando. E esse pensamento que as pessoas carregam ainda, muita gente atualmente, ela vem de antigamente, do momento em que, lá em 1970, onde tudo era muito inflexível. Antigamente, no ambiente escolar, por exemplo, as crianças, elas tinham que ficar sentadas totalmente uma atrás da outra. Quando elas cometiam algum erro, elas se levantavam, a professora caminhava até elas e dava uma reguada na mão das crianças. Quando cometia um erro, colocava aquele chapeuzinho e ficava no cantinho da parede. Meu pai me contou outro dia, meu pai tem 78 anos, tá, gente? Que quando ele fazia xixi na calça na escola, que eles trocavam a roupa dele para uma roupa colorida, um shorts vermelho, que era para todo mundo saber que ele tinha feito xixi na calça. Gente, olha que coisa horrível, humilhante. Então, assim, essa geração de lá de trás, ela não consegue aceitar que o mundo evoluiu, certo? Porque a educação não é mais assim, as escolas não são mais assim, o mundo evoluiu, a gente tem a tecnologia aí à nossa disposição. Se a gente parar para pensar na diferença de antigamente para agora, por exemplo, no núcleo familiar, tá? Antigamente existia um poder familiar muito grande. Então, tinha uma hierarquia que era o pai. O pai, ele mandava na sua mulher, que essa mulher estava ali em si, nesse poder hierárquico acima do seu filho. Era isso, e todo mundo tinha que obedecer ao homem. A mulher, ela era educada e treinada para ela aprender a cozinhar, a costurar, a cuidar das tarefas da casa. Era inaceitável ela ir para fora, trabalhar fora de casa. Não existiam os direitos do consumidor. Hoje em dia, se a gente não está satisfeito com alguma coisa, você tem os seus direitos a seu favor. No ambiente de trabalho, uma pessoa, ela nunca podia
falar e questionar o seu chefe, ela simplesmente tinha que aceitar. A mulher, ela não tinha autonomia sexual. Tudo isso lá atrás. Só que o mundo foi evoluindo. E o que não tinha lá atrás? Ninguém falava sobre as emoções. Imagina, falar e aceitar que eu estou sentindo raiva, isso era inaceitável. O sentir era inaceitável. Eu não sei vocês, mas na minha família, ó, eu tenho 38 anos, tá? Ninguém falava sobre isso. Então, gente, naquela época, até ali 1980, era tudo muito padronizado, etiquetado, tudo muito igual. E o mundo foi evoluindo. E graças né, a essas evoluções da sociedade, da tecnologia, hoje em dia, as pessoas elas estão ali reivindicando o seu espaço, expressar a sua voz, ter os seus direitos. Porém, as pessoas que continuam inflexíveis como antigamente, que não evoluem, lógico, elas vivenciam com tudo isso, porque a tecnologia tá aí. Porém, na área da educação, quando nós falamos em educar crianças, continua com aquele pensamento de lá de trás. Agora, uma criança que tá ali, gente, te respondendo torto, uma criança que tá fazendo uma birra, ela tá te mostrando que ela não está se sentindo respeitada. Porém, como ela ainda é pequena, ela ainda não tem maturidade, ela é totalmente dependente de um adulto, ela não sabe virar para você e falar assim, eu preciso de espaço, eu não estou me sentindo respeitada. Ela não consegue te falar isso, ela não consegue reivindicar os seus direitos. E olha só, quantas mulheres, gente, hoje em dia, a gente vê que aceita, por exemplo, continuar em um relacionamento abusivo porque não consegue, não se sente potente o suficiente para ir atrás de algo melhor. Quantas pessoas aceitam ficar no mesmo trabalho, mesmo ele não sendo bom, tendo chefes que não respeitam ali as diretrizes da empresa, não tem um olhar humanizado e aceita. Por quê? Porque falta essa proatividade, falta esse espaço de voz. Porém, o que foi que aconteceu, tá? Vamos evoluindo de lá de trás. Era totalmente inflexível. Aí, as pessoas que foram educadas através dessa inflexibilidade, dessa hierarquia, elas começaram a buscar os seus direitos. E muita família fala assim, eu não vou educar os meus filhos da mesma forma que eu fui educada. E aí, simplesmente tira todas as ferramentas punitivas, então não coloca de castigo, não dá bronca, não mostra o chinelo, não bate, não usa da punição ali, porém não aprende uma outra forma de se relacionar. E aí as crianças, com esse medo das crianças sofrerem os traumas que sofreram, acabam colocando a criança em uma bolha. E essa bolha que muitos pais educam seus filhos vai fazendo com que tenha aí o que a gente vê hoje, tantos jovens que também não têm proatividade, que não conseguem realizar escolhas. Tem jovem que não vai fazer uma entrevista de emprego que precisa da mãe. Outro dia eu presenciei isso, eu fui ao médico e tinha um menino e ele foi levar o currículo dele ali, né, entregar ali, só que, gente, ele tava junto com a mãe. Um menino de 17, 18 anos. Será que esse é o melhor caminho para esse jovem deslanchar na vida? A gente precisa educar os nossos filhos para que eles se sintam fortes o suficiente, para que eles tenham autonomia, para que eles conheçam o caminho do bem, criar uma base para que eles vão para o mundo e possam se dar bem no mundo lá na frente, não para que fique na barra da saia. Nós educamos os nossos filhos
para eles irem para o mundo e não pra gente. Então, o que acontece dessa geração mimimi é que são jovens que não foram educados dessa forma. E aí, nesse meio todo, nós temos um agravante muito grande, que é a tecnologia. A tecnologia, quando você entrega um celular, tá? Na mão de uma criança, que é na mão de uma criança, na mão de um jovem, gente, em segundos, eles conseguem receber informações, eles têm conexão e têm ligação com o mundo inteiro. A velocidade que eles recebem a informação é completamente incompatível com a maturidade que eles têm para absorver tudo isso. E como é que essas crianças vão lidar com tudo isso se eles não estão prontos para isso? Então, essa tecnologia muito presente dentro ali do núcleo familiar foi fazendo com que acontecesse um distanciamento entre as pessoas da sua própria casa. Quantas casas a gente vê todo mundo com o celular? Cada quarto com uma televisão, cada um assistindo uma coisa diferente. As pessoas não conversam mais entre si. A gente vai em restaurante, gente, quanta gente fica ali esperando comida e não conversa. Ou se não, quando tá no restaurante, estão os adultos conversando e a criança com o celular. Para ela não atrapalhar o almoço de todo mundo. Gente, essa criança, ela tá sendo privada de aprender a como conviver em sociedade. Ela só vai aprender a como se portar em um restaurante, a desenvolver a paciência de esperar a comida, de realizar uma escolha ali num prato, de conversar com o garçom, de pedir alguma coisa, se ela vivenciar tudo isso. Se essa criança ou esse jovem tá ali com o celular na sua mão, ele tá totalmente conectado com a tecnologia e desconectado do mundo ao redor. E aí essa criança de 3, 4 anos que tá ali com o celular, ela cresce e se torna um jovem que ele vai continuar conectado com a tecnologia e não com a sua família. Porque lá ele encontra tudo. E aí, essa criança, esse jovem, ele vai sendo privado, além de aprender a como viver em sociedade, a como socializar. Ele não vai aprender sobre valores, ele não vai entender as suas próprias emoções. Então, olha só, lá atrás, os adultos, o campo das emoções era completamente inexistente, tá? Todo mundo, tudo é raiva, tudo é medo, e é isso, é bravinho e ponto, acabou. Aí a gente vem um pouquinho, o mundo evolui e continua dessa forma. A tecnologia chega e continua dessa forma. Então esses jovens que estão ali o tempo todo conectados com o celular, eles continuam desconectados com o campo das emoções. E tudo aquilo que eles sentem, eles estão guardando com eles mesmos. Eles não têm com quem conversar sobre isso. Por isso que a gente vê tanto jovem depressivo, com ansiedade, porque eles estão sozinhos com tudo aquilo que eles estão vivendo. E se a gente pegar um adolescente, gente, faz parte do desenvolvimento ele passar por um momento em que ele vai questionar a si mesmo quem ele é. Faz parte da adolescência isso. E ele se encontra sozinho nesse momento. Por quê? Porque ele não teve conexão, presença de verdade dentro da sua própria casa. Então, quando a gente fala, nossa, essa geração mimimi, gente, a geração mimimi, ela foi educada por pessoas que não tiveram educação emocional, que não estavam ali presentes para como estavam construindo a relação familiar. Talvez elas só pensaram, eu não quero fazer isso, mas ficou por isso. E educar os nossos filhos é algo que a gente precisa estar refletindo sempre. Se a gente não faz isso, gente, o que acontece? Eu sou levada pelos meus padrões de comportamento. Até postei nos stories um videozinho sobre isso. Por mais que você não queira fazer algo, você acaba repetindo
porque foi isso que você aprendeu, foi isso que ficou registrado na sua memória e você repete. E se você não decide ir atrás disso, conhecer a sua história, se entender, você vai repetir. A gente só tem a possibilidade de fazer diferente se a gente for atrás de conhecimento. Bom, mas então o que acontece? As pessoas acabam confundindo, é exatamente isso que acontece, educação respeitosa com o resultado da educação que nós estamos vendo hoje. E os estudos da educação respeitosa, então, os avanços da neurociência, que mostra como que acontece o desenvolvimento cerebral infantil, tudo relacionado à criança, como a criança se comporta, tudo isso é muito novo. Ainda não deu tempo das pessoas realmente ali estarem, de uma sociedade, estar educando as crianças com respeito para que a gente possa ter ali um resultado sobre isso. Ainda não tem. Porém, quando a gente pensa nessa evolução, a gente saiu do extremo do autoritarismo, da inflexibilidade, foi para o extremo da permissividade, de uma educação mais livre, onde as crianças fazem o que querem. E a gente tem a opção de voltar para o caminho do meio, que é você exercer o seu papel de educador. É você saber que aquilo que você tá fazendo tá te levando, tá mostrando para essa criança um valor, um princípio que é importante para você. Tá mostrando para ela que isso daqui que ela tá fazendo não é adequado, que não é respeitoso. E é você saber falar isso para ela. Eu sempre falo que um adulto que precisa... Gente, não me leva a mal, tá? Não, vai ser uma bronca com um amor que é para vocês agirem. Um adulto que precisa pegar um chinelo para mostrar para a criança que aquilo tá fazendo errado, ela tá transferindo a autoridade que ela precisa ter na relação pro chinelo. Ela não tá sabendo, como adulto, lidar com aquela situação e ela precisa do chinelo. Ela precisa usar da sua força para punir a criança, para que ela fique com medo e aí ela faça o que é certo. Esse adulto, ele não tem habilidade para lidar com essa situação. E olha o que eu falei hoje também nos stories, a nossa falta de paciência. Então, quando uma criança tá ali se comportando mal e você fica sem paciência, isso é resultado da falta de educação emocional que você não teve. Como você não aprendeu a lidar com as suas emoções, você cresce, você tem um filho e você não sabe lidar com as suas emoções. E aí, quando ele faz uma birra, você fica sem paciência, você não sabe de onde isso surgiu. E aí você vai usar da sua força. E hoje a gente pode mudar isso. Isso é um conhecimento que a psicologia traz, que a gente pode aplicar na nossa vida. A gente não precisa viver isso. A gente pode aplicar. E eu sempre falo que para a gente começar fazer algo novo, é como se a gente estivesse entrando em uma floresta, tá? Que nunca foi pisada antes. Você sempre fez o mesmo caminho a vida inteira. A mesma coisa. E aí você conhece algo novo, você descobre que tem um caminho novo. Então você precisa cortar todo o mato, arrumar ali a trilha que você vai. E aí você precisa caminhar várias vezes até que esse matinho do chão fique realmente baixo e você consiga ir e voltar sem ter nada na sua frente. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente adquire um conhecimento novo e decide caminhar da educação respeitosa. É fácil? Não é, porque nós carregamos tudo o que nós vivemos até hoje. Então, para que a gente consiga, né, educar crianças que não estejam ali vulneráveis emocionalmente, para que elas
tenham com quem conversar sobre seus medos, sobre as suas aflições, quando elas ficarem maiores, sobre as suas angústias, os seus traumas, por tudo que elas estão ali vivendo, elas precisam ter alguém que tá ali dando esse espaço para ela. E essa criança, ela vai crescendo, ela não vai se abrir para você se você não der espaço para construir essa relação de conexão e de respeito. Ela vai se fechar. Porque isso começa... Tudo que ela sente, nós somos movidos por emoções. Então, um bebezinho, uma criança ali de 2 anos, que faz uma birra porque ela não tá sentada na cadeira que ela queria sentar. Ela tá tendo uma angústia e por isso que ela tá fazendo uma birra. Ela tá tendo uma emoção que ela não tá sabendo lidar. Se você pune, se você dá bronca, se você olha brava, se você se fecha e não ajuda essa criança a entender o que ela tá sentindo, e você segue repetindo isso quando ela é pequenininha, é uma birra ali que pra gente parece boba, mas pra ela não é. Daqui a pouco ela tá chorando porque não consegue arrumar o cadarço. Daqui a pouco ela tá chorando porque brigou com um amiguinho na escola. Daqui a pouco ela tá chorando porque ela não tá conseguindo escrever o nome dela. Daqui a pouco ela tá chorando porque o primeiro amor da vida dela, da escola, não tá dando bola pra ela. Só que se ela não tem isso, essa conexão com você, se ela entende que o medo que ela tem, que a raiva que ela tem, que as emoções dela não são aceitas, ela vai se fechar pra você. E aí, onde é que ela vai encontrar esse apoio? No mundo de hoje, na tecnologia. Vocês percebem que não adianta a gente culpar a geração de hoje que tá ali totalmente fechada para ouvir o que nós estamos falando, jovens que não têm proatividade, que não sabem o que querem da vida, se a gente não olhar para a forma que esses pais conduziram e construíram a relação com eles. Então, assim, o que a geração mimimi que todo mundo fala que gente, é ser respeitada. É ser aceita do jeito que ela é se sentir bem, é sentir que ela tem os seus direitos validados. E isso, quando a gente fala ter os seus direitos validados, não quer dizer que a gente vai aceitar tudo que as crianças estão trazendo. Porque nós somos o cérebro maduro da relação. E aí, quando a gente decide, eu vou exercer uma maternidade consciente, respeitosa, aí isso é um processo de desconstrução que você precisa fazer de você mesma, porque você precisa entender os seus próprios gatilhos emocionais, qual é o seu estilo parental, como que você se relaciona, para que você possa ser você mesma e não o discurso que a sua mãe te trouxe, porque muito do que você pensa sobre você mesma tem a ver com o discurso materno da sua mãe. Então, aquilo que a sua mãe falou de você, você trouxe para você, para sua vida. E aí você desconstrói tudo isso e você abre espaço para a criança ser ela mesma. Você respeita o momento de vida que ela tá tendo. Você se coloca como a adulta da relação. Você é uma líder. E aí você respeita essa criança. E ela naturalmente vai colaborar com você. Porque ela tá se sentindo vista. Ela tá se sentindo aceita, pertencente. Porque ela tá vendo que... mais do que aquilo que ela tá fazendo, então que ela tá produzindo, do resultado dela, dessa competição que o mundo traz pra gente, que não é isso que é valorizado dentro da sua própria casa. Que ela pode ser ela mesma. E isso vai fazendo com que essa geração que a gente vai educando com respeito, ela vai entendendo que é mente sã, é o corpo pronto, não para que ela esteja preparada para competir no mundo, mas para que ela seja humana e
forte emocionalmente, para que ela tenha inteligência emocional para viver a vida. O Rodrigo, meu marido, ele trabalha em empresas e ele oferece treinamento, oferece consultorias. E, gente, é incrível que ele chega aqui contando para mim o quanto as empresas atualmente elas sentem falta de profissionais que sabem liderar, de profissionais que não precisam ali de alguém mandando, de profissionais que consigam entender e olhar a outra pessoa, respeitar a diferença da outra pessoa e saibam como agir, como se comunicar, como resolver conflitos. E tudo isso a gente aprende na infância, em uma educação que vai sendo construída. E se você nunca parar para pensar sobre isso, se você não usar os pequenos desafios que vocês têm no dia a dia para ensinar as crianças a fazer isso, eles não vão aprender. Um exemplo é briga entre os irmãos. A briga que eles têm por coisas diárias, ela acontece porque as crianças não sabem como resolver aquele conflito. E aí, se você só briga com as crianças, sai dando, grita com todo mundo, vai pro seu quarto, vai pro outro, como é que essas crianças vão saber resolver conflitos? É você que precisa fazer isso, é você que precisa ensinar essas crianças a se comunicar de uma forma que não esteja ali agredindo ao outro, entendendo o outro e sabendo resolver o conflito. E desenvolvendo empatia, porque a empatia é uma habilidade que não nasce com a criança. Ela precisa que alguém mostre como é. Ela precisa de alguém que saiba que antes dos 7 anos, ela não vai ter empatia, porque ela é totalmente egocêntrica. Então percebe que é muito fácil a gente rotular uma geração como mimimi, ou rotular alguém que está acolhendo a birra de uma criança, rotular uma mãe que depois ali do caos, da briga de irmãos, vai sentar com esses dois e vai ensinar eles a resolver esse conflito para que tenha uma resposta positiva para aquele problema não ter mais um problema e mostrar que ele tem uma solução, de geração mimimi. Só que quem rotula isso continua com o pensamento inflexível lá da geração passada. Então, gente, o recado que eu quero deixar aqui para vocês bom, primeiro, aprofundem sobre o que são as coisas. A gente precisa realmente refletir sobre o que nós estamos oferecendo para os nossos filhos. Se a gente só se deixa levar pela nossa vida corrida, pela quantidade de tarefas que a gente tem no dia, o tempo vai passando e os 7 primeiros anos do seu filho, eles são a base para tudo aquilo que ele vai levar por toda a sua vida. Uma criança que vive em um lar em que os pais vivem brigando, que eles só gritam, pais que estão ali totalmente fechados para o campo emocional, essa criança vai carregar isso por toda a sua vida. Cada dia que você deixa para depois é um dia a menos que você tem para mostrar para o seu filho que é importante ter responsabilidade, colaborar, ser proativo, ser responsável, ter disciplina. É um dia a menos. Porque ele tá vivendo coisas dentro de casa, ele tá vivendo coisas lá fora, na escola, com seus amigos. E se você libera de uma forma indiscriminada o uso da tecnologia, a tecnologia também tá influenciando o que ele tá aprendendo. Então, assim, tenham consciência e exerçam essa educação de uma forma responsável, tá bom? E aí, gente, para vocês darem esse primeiro passo em direção a uma educação respeitosa e consciente, se inscrevam na Jornada Verdadeira Obediência. Ela vai começar no dia 19 de junho. Essa semana e semana que vem nós estamos realizando as lives de esquenta, de segunda a sexta. A partir do dia 19, aí é uma semana de conteúdo para que vocês possam realmente entender a educação respeitosa e
fazendo sentido, falando, Andressa, eu tô pronta, aí vocês vêm comigo para dentro da mentoria do Bússola Materna, que é a mentoria que eu ofereço para mães, mulheres, tá? Mas os parentes podem assistir juntos, mas eu sempre falo mães, mulheres, tem madrasta também, tem professora, para que vocês possam aprender a educar a criança de uma forma consciente e partindo do conhecimento de si mesma. Você conhece a si mesma, entende a si mesma e aí você se responsabiliza pela educação das crianças. Esse é o caminho do Bússola Materna e para vocês saberem mais, estejam na jornada, tá bom? Gente, muito obrigada por hoje. Deixa eu ver aqui o tema de amanhã. Vou falar para vocês, eu nem lembro mais, gente. Amanhã o nosso tema vou contar para vocês as 4 chaves da mãe que não se estressa à toa. Então, se você passa 50% do seu tempo ali estressada, se você tem mais dias que você se sente mais cansada, estafada, vem pra live de amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui hoje e compartilha essa live com outras pessoas, tá? Até mais.